Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Agradecemos a Deus e ao nosso pastor pela rica oportunidade que nos concede estarmos transmitindo a palavra de Deus num culto. Já que vazia o nosso pastor que prega, mas é um privilégio para nós. Amém. Graças a Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem vossas Bíblias no livro de 1 Reis. Capítulo 21. Eu preparei mensagem, visto que sabíamos que iríamos pregar e a minha mente foi mudando. E eu fui trocando de roupa e o Senhor mudando. E vamos ver o que o Senhor nos direciona esta noite, se Ele manda eu seguir os bolsos ou não. Capítulo 21, versículo 1, diz assim: Sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, Jezreelita, uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o Jezreelita, lhe falara, dizendo: Não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou-se o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, disse ele: Que há? Que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: Por que falei a Nabote, o Jezreelita? E ele disse: Dai-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém, ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, alegra-se no teu coração, e te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Então escreveu carta em nome de Acabe, e o selou com sinete, e mandou a carta aos anciãos, aos nobres, que havia na cidade, e que habitavam com Nabote. Escreveu na carta dizendo: Apregoai um jejum, e põe Nabote acima do povo, e põe defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. Trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. Podem tomar vosso assento, por gentileza? Deus me voltou a mensagem para o texto a qual Jezabel faz a pergunta para Acabe, e depois de fazer esta pergunta tão sagaz, ela toma papel ou papiro, começa a escrever uma carta e sela com o seu sinete, e mandou a carta aos nobres de Israel, os que habitavam com Nabote. O tema que o Senhor colocou em meu coração diz assim:
um anel com selo na mão de Acabe. Um anel com selo na mão de Acabe. Eu passei estudando o texto, o Senhor foi mudando, porque eu tinha elaborado já a mensagem, e o Senhor, depois de eu ter preparado a mensagem, o Senhor me fez eu me voltar para esse detalhe aqui. E eu, Jesus, mas ninguém pregou, eu nunca ouvi ninguém pregar isso aí. E o Senhor quer nos trazer essa noite, através deste vaso, essa mensagem para um esclarecimento eficaz nas nossas vidas. É claro que com isso essa mensagem não tem teor doutrinário, mas um teor de esclarecimento, para que nós venhamos a conviver melhor a nossa vida cristã e estar em melhor comunhão com Deus. Porque nesses dias que estamos vivendo, nós precisamos cada vez mais agregarmos entre os irmãos e guardar aquilo que Deus nos deu. Porque as coisas estão se afunilando de uma forma tão intensa que muitos não estão se apercebendo do funil a qual estão. E Deus, assim, Ele levanta os seus profetas madrugando e orando para que venham esclarecer a sua igreja, que foi comprada com sangue precioso do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu fiquei meditando também nos dias que nós estamos vivendo, sobre a época que nós estamos vivendo, as condições que estamos vivendo e por que estamos vivendo assim. E comecei a olhar que nós estamos nos dias que é comum para nós, seres humanos, comemorarmos festas natalícias, festa de final de ano. Mas eu fiquei, até comentei com o irmão domingo, eu fiquei raciocinando o porquê disso, que o nome de Jesus está se esvaindo no dia que dizem que comemora o data de nascimento dele, embora que nós sabamos que não é. E é por isso que daí o Senhor me fez esclarecer. O nome do Senhor Noel, né? Papai deles, o Noel, está crescendo. Não se vê mais falar de Jesus. Não se vê falar mais de Jesus. Só se vê falar de festas, de compras. Na verdade que as compras caíram agora, estão fazendo lembranças, né? Por causa da crise econômica. E não é só no nosso país, mas em vários países do mundo. E eu fiquei meditando, e o Senhor, é isso mesmo, Jesus. Porque todo aquele que se levanta contra o reino de Deus, é como o sono de Nabucodonosor. Foi derrubada a estátua, né? Com a mão que invisível, uma pedra invisível, veio sem mão de homem, e derrubou a estátua, e começou a esfacelar toda ela, e aquela pedra cresceu, e tornou-se um reino que encheu toda a terra, falando do cristianismo. Porque na verdade, aquela estátua, aqueles reinos, que simbolizam os reinos da terra, estavam lutando contra o reino de Deus. E contra o reino de Deus, ninguém prevalece. Mas como não estão lutando contra o reino de Deus, o Senhor falou no meu coração, deixa crescer. Meu filho não nasceu no dia 25, não sabe se nasceu em dezembro, porque não está escrito. Mas sabemos pelos estudos que foi no verão em Israel. Aliás, não. No verão, os pastores estavam no ar livre à noite, e só fazia esse apacentamento de ovelhas no verão, porque de dia o sol estava muito calcicante, eles deixavam as ovelhas no curral e apacentavam o rebanho à noite, que era bem fresquinho. Então era verão em Israel.
Mas isso é outro detalhe. Voltamos agora para ver como ninguém que luta contra o reino de Deus prevalece. Ninguém. Quando os grandes líderes disseram que não ia entrar a Bíblia, nem o cristianismo nos reinos comunistas, hoje não existe mais comunismo raro, não sei lá na Coreia, na China, bem pouquinho, ali na Rússia, que não é mais Rússia, né? E Cuba, que já esfacelou. Não se mexe com o reino de Deus. E aqui nós notamos o rei Acabe, que por causa do seu egocentrismo queria fazer com que um filho de Deus viesse a dar o que é seu, por causa da sua vaidade, por causa da sua arrogância, por causa que ele pensava que o reino era dele, porque o reino que ele estava liderando agora, o reino norte, foi tomado através de rebelião, através de matança. É claro que ele herdou o reino de seu pai, honre, mas através disso veio um cenário de matanças de reis, que parou até chegar a Acabe. Porém a Bíblia Sagrada diz que Acabe fez pior do que todos os reis que fizeram anterior a ele, que achasse leve o pecado de Jeroboão, que colocou bezerros de ouro na entrada e na saída do reino sul, do reino norte, para que não fosse o povo viesse adorar a Deus em Israel, genuinamente em Jerusalém, e viesse verdadeiramente agradecer a Deus e ficasse por ali na capital, em Samaria. Deus assim deixa o reino norte existir, mas de uma forma desagradável, uma matança após a outra, rebelião após rebelião. E como essa pessoa chamada Acabe nasceu do fruto de uma rebelião, o seu poder foi dado através de uma rebelião, ele achava que conseguiria conquistar todas as coisas através do seu braço, através da sua força, através do que ele tinha em suas mãos. O que ele tinha na mão? Ele tinha um anel, a qual tinha poder, porque esse anel não era um anel qualquer, ele tinha um selo, e o selo era o selo real. E com o selo real, aquele timbre, aquele carimbo, se fosse colocado numa carta, ninguém poderia revogar. Era a assinatura do rei, era mais do que uma assinatura, era a fonte de poder dele. E esse homem tentou persuadir a Nabote para vender sua vinha, visto que estava na beira do seu palácio de verão, e ele achava, a hora que ia olhar a sua janela, ele queria ver outras coisas, não queria ver os frutos da vinha de Nabote, o crescimento de um filho de Deus genuíno. E sendo assim, ele ofereceu de tudo para que Nabote pudesse dar aquilo que estavam aborrecendo a ele, para que ele construísse o que ia agradar o seu coração. Mas Nabote era um servo de Deus, que guardava os preceitos de Deus. Não foi simplesmente porque era só herança dos pais, porque se isso aqui fosse tradição só, talvez Nabote até venderia. Mas isso estava escrito no livro da lei de Moisés. Isso estava escrito pelo um dos maiores legisladores, chamado Moisés, que disse que a herança do filho ninguém poderia comprar, a não ser que fosse usada numa última instância para um pagamento de uma dívida, mas no ano de jubileu retornaria em possessão novamente aquele filho. Então não adiantava Nabote comprar, aliás, Acabe comprar.
se depois Nabote viesse a morrer, mas se seus filhos viessem a querer de novo a vinha, aquele lugar, eles teriam por direito novamente a eles. Mas isso não afetava Nabote, porque Nabote não obedecia a palavra de Deus. Aliás, Acabe não obedecia a palavra de Deus. Nabote sim. E o que mais indignou a Acabe é o fato dele não aceitar nada, e por ser o seu rei que lhe estava lhe pedindo. Mas note um detalhe que eu falei anteriormente: Nabote não vendeu não só por herança, mas porque estava escrito no livro da lei de Deus. Era um homem que temia Deus, era um homem que reverenciava a Deus. E quando um homem reverencia a Deus, ele desmonta qualquer ser humano que não está na presença de Deus. Ele não tem poder para vir contra ele com forças naturais. Ele precisa de uma força sobrenatural para poder lutar contra esse homem. Nabote volta para o seu palácio indignado. Seus súditos oferecem comida e iguarias, e ele não quer comer e vai deitar imunado. Sua mulher, Ciro Finícia, adoradora de Baal, feiticeira. Por isso devemos ter cuidado quando falamos sobre Jezabel, quando venhamos a falar sobre pessoas dizer que é Jezabel. Em primeiro lugar, você tem que saber que Jezabel, além de não ter temor de Deus, era uma profeta de Baal, aliás, uma sacerdotisa, feiticeira, embora tinha os méritos de rainha. Mas, quando chamamos uma pessoa de Jezabel, em primeiro lugar nós queremos dizer que ela é uma feiticeira, uma sacerdotisa de Satanás, de Baal. Então devemos tomar cuidado quando falamos essa Jezabel. Jezabel tomou as dores de Acabe, quando viu: por que não comesse pão? Eu vi que tu fosse deitar meio triste. E ele contou a história e disse: é que eu fui conversar com esse Nabote. Estou entrando nas entrelinhas. Sim. E não tem aquela vinha que estava do lado do nosso palácio de verão, para nós passar um verão bem à vontade, para nós abrir a janela. Eu queria fazer uma coisa diferente. Eu quis comprar aquela vinha e ele não me vendeu por preço nenhum. Jezabel toma as dores de Acabe. E aqui que entra o detalhe: um anel com selo nas mãos ou na mão de Acabe. Olhe bem, o anel com selo estava na mão de Acabe. Por acaso tu reinas em Israel? Quem é que reina? Ele ficou quieto. Eu vou te dar a vinha de Nabote a ti. E pegou e escreveu uma carta, e disse nessa carta para colocar pessoas, filhas de Belial, que não valiam nada, que não prestavam para nada, e dizerem que, primeiramente, apregoar um jejum, e dizer que esse homem blasfemou contra Deus e contra o rei, porque se ele blasfemar só contra o rei não era nada, que era um rei desviado. Mas ela era sábia, botou contra Deus primeiro e selou com o selo real de Acabe. O anel com o selo estava nas mãos de Acabe, mas agora quem estava usando era Jezabel. Devemos tomar cuidado com certas coisas que são colocadas em nossas mãos, principalmente quando nos dá poder. Eu ainda hoje acompanhei o noticiário, e ontem também, e sabemos que ontem e hoje
foram diplomados vários prefeitos no nosso país, e 2% dos prefeitos não assumirão seus cargos por causa que são corruptos, por causa que venderam seus votos, compraram e fizeram outras coisas mais. Mas teve uma coisa, que já que eles não podiam receber o diploma, suas esposas receberam seus diplomas. Vai adiantar alguma coisa? A Bíblia Sagrada diz que quando o homem deixa seu pai e sua mãe, ele se une à sua esposa e os dois se tornam uma só carne. Então tem para dois andar juntos, eles têm que estar de acordo. Queira para um lado, queira para o outro. Então, ali há acordo de corrupção. Assim como havia acordo de corrupção no reinado de Acabe. Jezabel podia pegar o anel com o selo, que dava o poder para ela, a hora que quisesse, não importasse o momento, e fazer o que bem queria. E por causa dessa prepotência que ela tinha, tomar o poder antes do tempo, ela colocou um homem de Deus para morrer por causa de uma vinha. Mas olha o detalhe, eu disse anteriormente, se a vinha só fosse por herança do pai e da mãe, os pais, não haveria o porquê de Deus se movimentar. Mas acontece que eles mexeram foi com Deus. Esse homem blasfemou contra Deus e contra o rei, coisa que Nabote não tinha feito. Nabote tinha honrado a Deus, guardou o preceito de Deus, segundo estava escrito no livro de Moisés, e ele não ia desfazer-se daquilo a qual seus pais tinham dado. Porque isso era um preceito doutrinário que vinha da palavra de Deus, não vinha de condições humanas, não vinha de preceitos humanos, não vinha de lei que eram feitos através de seres humanos que podem fazer emendas aqui e acolá, como tem a nossa Constituição, que Constituição não pode ser mudada, mas pode ser emendada. Aí eles botam um monte de emenda, já tem um monte de emenda, para poder se corromper esses corruptos cada vez mais. E o que Deus me leva sobre o anel que estava na mão de Acabe, é que esse anel tinha um selo, e esse selo lhe dava poder, e esse poder ele transferiu para a sua esposa, a qual era usada pelo maligno. E por causa dessa insensatez dele, o reino de Acabe se esvaiu. O reino de Acabe se destruiu. Assim como foi tomado através de rebelião, agora também seu reino seria tomado através de um conflito. Jeú marcha contra ele, destrona ele, e depois mata Jezabel também. É claro que Acabe morre em uma guerra, mas tudo isso já vem predestinação de Deus para com a vida dele. Jeú assim aproveita a situação, mata todos os seus filhos, toda a sua descendência, e se coloca assentado no trono. Manda chamar os adoradores de Baal e diz que fará uma grande festança, e diz: se Acabe adorou a Baal pouco, Jeú vai adorar a Baal bastante, que não falte ninguém nessa cerimônia. Porém ele dizia isso com astúcia, porque agora ele estava levando um selo diferente. E você sabe a história que Jeú matou todos os profetas de Baal.
Quando o selo de poder está nas mãos erradas, acontece só desgraça para o povo. Mas Deus, através do seu Filho, Ele quer dar um selo de poder para estar nas mãos certas e no coração certo. E esse selo é otorgado pelo nosso Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que disse: eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai que envie um novo Consolador. Esse Consolador que o mundo não conhece, mas vós conheceis, porque habita em vós. Amém. Aleluia. Paulo menciona que este Consolador é o selo de Deus sobre os seres humanos. Vós sois selados com o Espírito de Deus. O selo da promessa está diante de você. E esse poder você não pode dar nas mãos de outro. Na verdade, ele não vai para a mão de outro. Deus colocou nas suas mãos. Como antecipou o nosso querido irmão, que disse que por causa da negligência da congregação, não vou dizer a igreja, porque a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecem, um homem se enforcou antes de chegar o evangelho até ele. Mas Deus deu poder para você. Não transfira esse poder para mãos de outros, porque outros não sabem o que fazer com esse poder. Aí, como Deus é Deus, que não dá o seu poder a qualquer um, Ele toma de volta. É por isso que está existindo nesses dias de hoje muitos falsos ensinadores, muitos falsos profetas, muitos mercantilistas, muitas pessoas que têm, entre aspas, poder em suas mãos, que mandam o paralítico andar, que mandam o cego ver, que até manda o mundo falar, deu grandes coisas, até a Cidinha que faz. Até a Cidinha, que é Aparecida do Norte, ela faz. Se não fosse assim, não existia aquelas caravanas enormes lá para Aparecida do Norte. Isso não é o sinal do Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O sinal é o selo da promessa que está dentro de você. Esse selo não está nas mãos de Acabe, está nas suas mãos, para ser usado no momento certo, na hora certa, para o louvor e a glória do nome dele. Esse selo não pode estar nas mãos de Jezabel e nunca irá para as mãos de Jezabel. Por isso, tome cuidado quando fale de irmãs ou irmãs que está com o espírito de Jezabel, porque se a Jezabel é feiticeira e o Espírito de Deus não compartilha-se com feitiçaria. Por causa de muitos eventos que estão acontecendo, muitos estão vendendo a sua herança. Não querem se guardar igual guardou o Nabote, mas estão se vendendo para o rei, porque o rei tem poder. Eu te dou uma casa grande, eu te dou um terreno para te fazer qualquer coisa. No entanto, que essa herança que tu tens, tu dá para mim. Foi assim que Simão pediu para Pedro. Quanto dinheiro tu queres? Calma, calma. Meu Deus. Aleluia. Que agora em diante tu ficará cego, porque tu pensa em comprar o dom de Deus. Deus não mercantiza